Olá, você que nos acompanha pela Opção Play, eu sou Augusto Diniz, do Jornal Opção. Nós recebemos aqui hoje na redação o deputado federal e presidente do MDB reeleito, Daniel Vilela. Daniel, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, Augusto. Deputado federal até sexta-feira só. Até quinta-feira. De fato, ainda é deputado. É. São os últimos dias, mas ainda é deputado. Exatamente. Daniel, eu queria começar a falar sobre o processo de reeleição como presidente estadual do MDB. Foi um pouco conflituoso, os prefeitos que apoiaram o Ronaldo Caiado não participaram da eleição, inclusive judicializaram essa eleição. Eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa eleição e se o partido sai enfraquecido dessa eleição. Augusto, isso já era previsível, né? A disputa para, de certa forma, controlar o partido, as decisões políticas do partido. Como já houveram essas manifestações na eleição, já era previsível. Nós fizemos tudo de acordo com o que o Estatuto determina, exatamente por isso tivemos aí a segurança jurídica pelo Tribunal de Justiça da lisura do processo. Logo após as eleições nós tivemos aí reuniões da Executiva, onde foi determinado que a eleição ocorreria no mês de janeiro, até porque naquele momento não havia decisão de prorrogação por parte do Diretório Nacional, dos diretórios estaduais, e depois em janeiro, conforme previsto, nós nos reunimos e designamos aí a data do dia 19 passado como um momento para a eleição. Isso foi judicializado, mas na verdade foi muito mais um ato simbólico do que propriamente um questionamento em relação à lisura do processo eleitoral. Por quê? Porque talvez aqueles que não concordavam com a continuidade dessa gestão, a continuidade daqueles que estavam à frente da administração do partido, não tivessem o voto suficiente para, ou a tão chamada maioria do partido, como foi propagada por eles durante muito tempo. Então, acabou fazendo isso. É sempre bom ressaltar que o registro de uma chapa, ele é feito em um papel único, com assinatura de 10 filiados do partido. Então não é nada algo absurdo de ser feito, né? Como foi colocado por alguns que não quiseram participar da nossa chapa. Eu procurei dialogar, conversar, tentar integrar. Agora, obviamente, que aqueles que foram meus aliados no processo eleitoral queriam a participação, queriam figurar nos principais postos de destaque da direção do partido. Infelizmente não foi possível construir com todos, mas tivemos um processo e vamos agora focar na construção e o fortalecimento do MDB para as eleições de 2020. Deputado Daniel, como é que o senhor recebe o convite do deputado José Nelto, que era do MDB até o ano passado e foi para o Podemos, para que esses prefeitos e membros do governo Caiado, dissidentes do MDB, que nem foram à convenção estadual do partido, migrem do MDB para o Podemos? Eu não vou dar pitaco aqui no quintal ali, né? Ele está no papel dele, o deputado Zé Nelto, de convidar. E da mesma forma que os prefeitos aí já, de forma decidida pelo Supremo Tribunal Federal, são donos do seu mandato e podem mudar de partido a qualquer momento. Eu vou buscar o fortalecimento do partido com aquelas lideranças sólidas que estiveram aí ao lado e de forma leal do partido e dos seus projetos. Vou buscar somar com lideranças jovens que surgiram ao longo desses últimos anos, especialmente dessa eleição, como por exemplo o Márcio Correia em Anápolis, onde nós já tivemos um desempenho bem superior em relação à eleição de 2014, o Dr. Lucas na cidade de Águas Lindas, que é pré-candidato a prefeito, o Osvandir Júnior aqui na cidade de Nerópolis, empresário também jovem, bem sucedido, que tem pretensões políticas, o Tiago de Edéia, enfim, são vários aí, eu não me recordaria do nome de todos, que nós queremos somar com essas lideranças experientes do partido e fazer com que tenhamos no ano que vem um quantitativo de candidatos a prefeito significativo, mas principalmente candidatos qualitativos, né, com condição de desempenharem bem a função de gestores dos seus municípios. Deputado, como é que o senhor vê o entusiasmo do deputado estadual Bruno Peixoto em se tornar o líder do governo Caiado na Assembleia? Bom, cada um tem a sua opção, cada um constrói a sua própria história, a sua própria trajetória.
né? E as consequências elas se darão em razão dessas escolhas. O deputado Bruno já imediatamente logo ao processo eleitoral se declarou como um integrante da base do governo Caiado e assim sendo era normal que ele procurasse. O partido ele não vai impor nenhum tipo de pré-condição para os seus mandatários. Isso foi decidido inclusive pela executiva do partido, os prefeitos que mesmo apoiando a nossa candidatura em 2018 querem buscar uma relação de parceria administrativa com o Estado, estão liberados, da mesma forma que os deputados estaduais. A gente sabe que ninguém impõe essas coisas, né? Agora, só o tempo dirá quem está certo ou quem está errado. E eu tenho muita serenidade, muita tranquilidade e carrego comigo a necessidade de ser um político coerente. Fui candidato, fui adversário do atual governador e irei me manter dessa forma ao longo desses 4 anos, desempenhando um papel importante de cobrança, de fiscalização, de oposição a esse governo, de buscar aí o compromisso e a realização daqueles compromissos que foram assumidos por parte do governador eleito. O MDB de Goiás, a partir de sexta-feira, dia 1º de fevereiro, como o senhor lembrou no início da entrevista, perde o seu mandato de deputado federal, perde também o do Pedro Chaves, mas ganha o mandato do suplente Luiz Carlos do Carmo, que assume no lugar do Ronaldo Caiado. Qual que é a avaliação que o senhor faz, inclusive da disputa para o governo, que o senhor terminou em 2º lugar no ano passado? Bom, infelizmente nós tivemos aí esse prejuízo em relação à Câmara dos Deputados. Tivemos um foco de grande parte do partido na candidatura da deputada Iris, que infelizmente não foi bem sucedida, e isso acabou nos trazendo um prejuízo. Tivemos outros bons candidatos, o Tchequim em Rio Verde, o Dante na região de Tumbiara, tiveram um bom desempenho para uma primeira eleição, para uma candidatura de última hora, do João Reis também, que foi um candidato que teve uma votação expressiva, mas não foi suficiente para que a gente pudesse eleger um do PMDB. A coligação sim, né? Elegeu 3 deputados, deputado Alcides, professor Alcides, Adriano e o deputado João Campos, que foi o mais votado da nossa coligação. Então, não foi suficiente para a gente eleger um do MDB. Nós vamos procurar, ao longo desses próximos anos, corrigir para que a gente chegue em 2022 com uma chapa para deputado federal bastante competitiva. Será uma outra realidade também, porque com o fim das coligações proporcionais, que vão valer a partir de 2020, e já com a cláusula de barreira em 2018, que fez com que vários partidos aí ficassem pelo caminho, não tendo representação mínima no Congresso Nacional, isso vai fazer com que as próximas eleições fortaleçam novamente poucos e grandes partidos. Então, eu acredito que nós vamos recuperar isso na próxima eleição. O senador Luiz do Carmo, após o governador Ronaldo Caiado assumir, é um legítimo integrante do nosso partido. Eu tenho um diálogo muito bom com ele. Procurei, nesse processo interno do partido, integrá-lo na nossa chapa, mas ele se sentiu desconfortável em relação ao governador Ronaldo Caiado, mesmo sendo de outro partido, e por isso não quis fazer parte da nossa chapa, mas nós não temos dúvida nenhuma da sua representatividade, da sua importância como senador. Vamos buscar aí sempre respaldar e subsidiar o seu trabalho como senador e, lógico, também buscar da parte dele aí uma retribuição e que possa colaborar com o fortalecimento do nosso partido. Deputado, qual que é a avaliação que o senhor faz como oposição e como cidadão goiano do primeiro mês de gestão do governo Caiado? Bom, foi bastante errático na nossa visão, né? Nós não imaginávamos que teria um começo de governo com decisões equivocadas, principalmente do ponto de vista fiscal, jogando todas as suas fichas num regime de recuperação fiscal cujos critérios são bastante objetivos e claramente Goiás não se enquadrava. Acho que isso foi benéfico até para o próprio governador, haja vista que o regime ele impõe uma intervenção federal nas decisões fiscais do Estado. Além disso, alguns comentários inapropriados do governador em relação a esse momento de crise fiscal vivida pelo Estado. Não consigo compreender até hoje as razões de não ter pago o salário no mês de dezembro,
sendo que até para o fluxo de caixa do Estado, se você pagasse dezembro e janeiro, em fevereiro pagasse janeiro, e ao longo do tempo fosse reduzindo até você conseguir chegar um pagamento dos servidores no mês trabalhado, seria muito mais fácil do ponto de vista do fluxo de caixa, mas essa não foi uma decisão. Acho que muito mais do campo político, em tentar imputar as responsabilidades ao governo anterior, que já teve, inclusive, o reconhecimento por parte da população. Se nós tivéssemos um governo equilibrado do ponto de vista fiscal, com toda certeza o ex-governador teria sido reeleito, o ex-governador José Hélito. Ou seja, então a população sabe o que o Estado passou, a irresponsabilidade que foi os últimos governos aqui no Estado, que levou o Goiás a viver essa situação de colapso fiscal, mas nem por isso as pessoas querem que o governador atual fique jogando a culpa no passado e sem apresentar soluções. Foi para apresentar soluções que os goianos o elegeram. E até agora a gente não observou isso. Além, inclusive, de nem nomear aí para uma infinidade de cargos que dependem da presença do seu gestor para colocar em prática as funções e os serviços oferecidos pelo Estado, né? Deputado, na sexta-feira o senhor volta seu foco para a presidência do MDB, cargo para o qual o senhor foi reeleito. Seu mandato de deputado federal, como o senhor bem lembrou, acaba. Qual é o seu futuro político? É disputar a prefeitura? É disputar governo? Bem, Augusto, eu ainda acho isso muito precipitado, qualquer decisão. O fato é que eu vou continuar na política, vou buscar construir novos projetos. Meu foco agora, como eu disse aqui, é fortalecer o partido em relação às eleições municipais, aos bons e qualitativos quadros que nós temos e que desejam se candidatar a prefeito aí nos 246 municípios do Estado. E quando daqui a 4 anos estivermos aí aproximando das eleições, eu terei aí uma condição maior de tomar uma decisão em relação aos novos projetos que eu particularmente irei almejar. Até lá nós estaremos aí fazendo esse trabalho político dentro do partido. Bom, você acabou de acompanhar a entrevista com o presidente estadual reeleito do MDB e deputado federal até quinta-feira, Daniel Vilela. Daniel, muito obrigado pela visita. Eu agradeço.